Deus abençoe a todos de uma forma rica, poderosa. Aproveitando que estamos em pé, pegue a sua Bíblia, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 13. Campanha dos Sonhos 2020. Deus nos dará algumas orientações acerca de algo para que isso aconteça. Gênesis capítulo 13. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o 12, verso 1, depois leremos o capítulo 13, versículo 1 também. Gênesis capítulo 12, verso 1, e depois Gênesis capítulo 13, verso 1 também. Todos encontraram? Na minha tradução está assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Capítulo 13, verso 1 diz assim: E saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló ia com ele. Amém? Podem sentar em nome de Jesus, fique à vontade. A casa é de vocês. Hoje ela é nossa também, mas vocês conhecem toda a acomodação da casa, então fique à vontade, na liberdade de Deus. Eu creio que Deus falará conosco de uma forma especial nessa noite. Já tem falado através de todos que têm passado por aqui. Eu creio que hoje seremos também um ajudador desse reino para a glória de Deus. Amados, lemos duas passagens conhecidas, está registrado no livro do Gênesis, capítulo 12 e capítulo 13. Acredito que o capítulo 12 é mais conhecido do que o 13, porque é a partir do capítulo 12 que conhecemos um pouco acerca da história desse homem chamado Abraão. Só que a sua história ela se inicia no capítulo de número 11, a partir dos seus últimos versículos, onde traz a informação que o seu pai, ele sai da sua região de Ur dos Caldeus e segue em direção à região de Harã. Só que esse percurso, a proposta era chegar até Canaã, porém ele encontra o território de Harã e prefere ficar por ali. A história vai dizer que dentro desse trajeto ele vai ficar ali muito tempo da sua vida, e o próprio texto vai dizer que ele morre dentro dessa terra. Morrendo ali, a família permanece dentro do mesmo ambiente. A história vai dizer que passa-se um tempo. Passando esse tempo, Deus ele se apresenta dentro dessa terra chamada Harã, e ele começa a falar com o homem. Esse homem é o tal do Abrão. A história diz que a voz de Deus vem de uma forma que é bem fácil de compreensão. Deus não enrola, ou Deus não traz argumentos difíceis de compreensão. Deus fala numa facilidade que até uma criança entenderia o que a voz de Deus está falando naquele dia. Observe que Deus diz assim, ó: sai da tua terra, do meio da tua parentela, seu pai, para uma terra que te mostrarei. Esse foi os argumentos, ou a voz de Deus falando com Abraão. Observe que ele não pergunta se ele quer sair de lá, não há uma interrogação se Abraão deseja fazer aquilo. Apenas a voz de Deus diz, ó: sai de lá, do meio deles, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, e vai. Ele escuta essa voz, só que essa voz ela foi bem clara, ó: eu vou te dar o detalhe, sai você, sai da casa, pega suas coisas e sai.
Só que o Abrão, ele vai trazer um acrescento naquilo que Deus disse. Deus falou sair para o meio da pá. Da pá? Sobrinho é parente? Neto é parente? Irmão é parente? Ah tá, sei que não é. O capítulo 12, o verso 1, Deus fala tudo isso. Só que o verso 2, o Abrão acrescenta. Saiu ele, deu um ponto final. Guardou aí não? Deus fala com ele, claro, Deus lhe dá os detalhes acerca da viagem. Deus fala, ó, eu quero você e a sua companheira. Pega, sai. Abraão pega, carrega Ló e começa a viagem. A história vai dizer que nos primeiros instantes dessa viagem, que Deus não fala onde é o local, não diz o endereço, apenas ele diz, ó, é uma terra que eu te mostrarei. Você só precisa levantar, desmontar a tenda, pegar a sua família e sair em direção à terra. Você não precisa sair com um parente, funcionário. Não é problema carregar o seu funcionário, porque ele precisaria deles. Para que eles precisariam do seu funcionário? Para cuidar de tudo aquilo que Deus falou que daria para ele. Mas só que Ló não está dentro dessa inclusão. Mas só que o Abrão inclui ou deixa ele entrar dentro dessa viagem. Eles começam esse percurso, eles estão viajando. A história vai dizer que os primeiros dias é aquela maravilha, não há problema. Porque Ló não está identificando ou não está mostrando o que ele está fazendo dentro da viagem. E Abrão também está percebendo que ele não gera problema. Se ele não está gerando problema de imediato, conclui-se ou entende que aconteceu algo bom. O que é que aconteceu algo bom? Eu coloquei alguém sem Deus mandar e está dando certo. Então não está tendo problema nenhum. Primeiro dia está bem, segundo dia está bem, terceiro dia está bem, quarto dia está bem, quinto dia está bem, sexto dia está bem, sétimo dia está bem, já vai um mês bem, já vai 2, já vai 3, a viagem já está tranquila, porque não está tendo nenhum problema, porque Ló não está identificando alguma razão de questionar, de brigar, de bater boca, de querer fazer alguma ruaça. Ele está andando normal, porque ele está debaixo da voz que guiou o Abrão. Observe que Deus, ele chama Abrão, e Ló se encaixa dentro da voz de Abrão. É Abrão ouvindo a voz de Deus, e Ló ouvindo a voz de Abrão e de Deus. Ele é beneficiado por ouvir duas vozes, porque ele está ouvindo a voz da direção de cima e está escutando a voz da direção de baixo. Só que isso é bom para o Ló, é proveitoso para o tal do Ló, é amistoso para esse Ló. Porém, para o Abrão não é proveitoso. Você vai entender isso aqui mais tarde. Ele vai caminhando, eles estão indo. A história diz que eles começam a entrar em algumas cidades, em alguns percursos. O capítulo 13, você observa que ele está saindo do Egito. Ele passa por dentro do Egito, dentro desse período de peregrinação, de ouvir a voz de Deus, de chegar até onde Deus quer que ele chegue. Em algumas traduções vai dizer que aqui no capítulo 13, Ló está dentro do Egito. Só que quando ele entra, ele está vendo toda a cultura egípcia e o que o egípcio produz. Só que o texto diz, em algumas traduções vai dizer assim: e Abraão pegou Ló e o tirou, ou arrancou ele para perto de si. Em alguns textos vai ter essa tipo de tradução: Abraão o levou de lá. Porque essa implicação vai estar para o texto. E Abraão tirou, o Abraão tomou de lá, o Abraão levou consigo. Se ele já tinha levado com ele já de dentro da sua casa, no capítulo 12. Porque ele vai levar de novo ou vai puxar o Ló mais uma vez? Se eu já sei para onde eu vou, porque eu vou puxar alguém para ir na mesma direção no novo? Se eu já falei com ele a primeira vez, porque eu falaria a segunda? Se ele tem as próprias pernas, por que eu vou puxá-lo? Se ele sabe qual é o caminho, por que a minha intenção de agarrar ele e levar junto? Se ele sabe qual é a direção que eu estou tomando. Só que o problema vai daqui. Ele entra dentro do Egito. Fala comigo, Egito. Ele entra dentro do Egito. Se você conhecer a cultura egípcia, o que tem lá dentro,
Se você tentar olhar na internet ou visualizar as imagens que o Egito produz, ou o seu poder de riqueza, ou a sua cultura, ou o seu poder financeiro, você percebe que eles são muito desenvolvidos. Tem ouro para tudo que é lado, você vê barra de ouro que nem água. Você vê trabalhadores andando para tudo que é lado. Você vê riqueza em tudo que é lugar. Você vê riqueza no brinco, você vê riqueza na pulseira, você vê riqueza no colar, você vê riqueza em qualquer parte do corpo das mulheres. Porque não era problema para o egípcio o ouro. Riqueza para eles não é problema. Ter poder para eles não é problema. Ter financeiro para eles não é problema. Eles não têm necessidade dessas coisas. Isso não é problema para o egípcio. Só que Ló entrou dentro desse ambiente. Ele está analisando o que ele está vendo. E a gente tem uma memória fotográfica. O que você vê, você guarda. Você pode passar 20 anos em frente a essa porta. Se um dia você já foi daqui, você vai lembrar. Eu já cultuei nessa igreja. Eu já chorei dentro dessa igreja. Eu aceitei Jesus dentro dessa casa. A memória fotográfica. Quando para no ambiente, você grava. E aquilo fica armazenado dentro da sua memória. Observe que Ló não sai com as próprias pernas. Abraão tem que puxá-lo. Só que até aqui Abraão não está entendendo que isso é problema. Abraão não está. Mas Deus já está dando sinais e tais que Ló pode fazer algo para ele no futuro. Você já parou para prestar atenção que tem momentos que Deus nos dá alguns sinais e a gente não percebe? A pessoa parou de mandar mensagem para você, você já fica preocupado. Por que parou de mandar mensagem? Rapaz, aquela irmã mandava mensagem quase todo dia. Por que meu zap não apita mais que o nome dela? E o que é que ela sai? A gente vai mandar mensagem para fulano ou para fulano. Só que Deus já está dando sinais. Eu estou fazendo com que ela pare de mandar mensagem porque eu quero que ela saia de perto de você. Só que qual você quer realiançar o que Deus já quebrou? Queremos grudar o que Deus já desmontou. Queremos botar para dentro o que Deus já mandou colocar para fora. Observe que Deus não interfere na escolha de Abraão de colocar Ló na viagem. Deus não interfere, está no texto. Deus fala com ele no versículo 1, versículo 2 e 3. Abraão monta a sua cavalaria, o seu povo e sai. Deus não interfere na ação do Abraão. Você não vê interferência. Você não vê Deus dizendo: Abraão, o que é que eu falei para você? Não é para levar a família. É para ir você, sua mulher, seus companheiros e o seu carro. Leva ele. Você vê Deus interferindo? Quem viu? Eu não vi. Se você achou, depois você me mostra. Eu quero ver onde é que está isso. Deus não interfere na decisão dele colocar o Ló dentro da viagem. Não há uma interferência ativa de Deus. Não há uma voz gritante. Só que você analisar o texto, você vai ver que Deus se cala enquanto Ló está dentro da viagem. Você não vê a voz de Deus falando com Abraão novamente. Deus só vai voltar a falar com Abraão depois. Mas enquanto Ló está dentro da viagem, a voz de Deus fica em silêncio. Só que o silêncio da voz de Deus também gera movimento. Entendeu isso aqui ou não? Ele não fala, mas ele dá sinais. Ele não grita, mas ele dá sinais. Ele não se movimenta em ações de gritar ou de dar sinalização, mas ele dá algum sinal para o Ló entender o que ele está fazendo. Pastor, ele tem disso, o obreiro tem disso. Quando você quer dar um alerta para alguém, a pessoa já sabe o seu toque. Que nem eu não tenho costume de mandar alguém aumentar o som, baixar, mas tem pregador que assim que ele entra na igreja, ele já avisa o sonoplasta. Quando eu colocar a mão aqui, ó, é porque está ruim. Se eu pregar sem colocar a mão, porque o som está bom. Porque a pessoa dá esse sinal e quem está na nave não está entendendo nada. O pregador fazendo assim. A pessoa vai achar que é costume dele colocar a mão na orelha, mas não é. Ele já deu um toque para quem está lá atrás. Ó, quando eu pôr a mão na orelha é porque o som está ruim. Se eu não mexer, é porque o som está legal. Observe que Deus não interfere de cara, mas Deus dá sinais. Ó,
Ele entrou no Egito. Você está vendo que deu trabalho para tu arrancar ele lá de dentro? Ele não saiu com as próprias pernas que ele colocou para dentro. Mas ele olhou para o que está lá dentro, ficou apaixonado pelo que viu. Só que a gente é que nem Abraão. A gente quer dar aquela empurrada, quer dar aquela melhorada, ou aquela levada, ah Deus, perdoa aí. Ou assim, Deus, eu nem vi isso aí, viu? Igual fez. Eu nem vi. Eu vou fazer esse esforcinho aqui, mas eu nem vi. Mas Deus está dizendo para a gente: não se esforce exageradamente, ou não gaste força para que não dá para fazer. Você está se esforçando em colocar alguém que Deus já retirou ele da viagem no primeiro instante. Mas porque o meu sonho está meio complicado? Eu não estou vendo o horizonte, eu não estou vendo muita coisa. A voz de Deus parece que está escura. Não fala comigo. É Deus dizendo: eu estou te dando toque. Tem alguém aí na tua viagem que está sendo um prejuízo para esse sonho. Pegue na mão de alguém, por favor. Preste a mão para ele, por gentileza. Fala para ele: entenda os toques de Deus. Fala: não fique surdo acerca disso. Escute todos os sinais. Porque teu sonho não pode cair no chão. Ele tem que chegar onde Deus falou que chegaria. Será que alguém pode adorar a Deus aqui nessa noite? Será que alguém consegue levantar as suas mãos e glorificar ao céu? Não tente ultrapassar os sinais. É perigoso ultrapassar sinais dados por Deus. Se a pessoa parou de mandar mensagem da glória a Deus, meu filho, aquela moça nunca mais foi na minha casa, se alegra. É Deus dizendo: eu estou te dando um sinal. Essa pessoa quase acabou com você e você não percebeu por causa da compaixão. Eu sei que tem hora que a gente tem que ser amoroso, tem que ser educado, tem que ser gentil. Eu sei que tem hora que tem que fazer tudo isso. Mas você se desligar de uma pessoa, isso não é ser mal educado. É você entender que o teu projeto pode estar correndo risco, porque essa pessoa está incluída sem Deus falar com você acerca dela. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Deus está ensinando a gente algumas coisas aqui. Aí Abraão vai ter que puxar ele de dentro. Ele puxa, sai do Egito. Só que eu falei que a nossa memória, o nosso olhar, ele tem uma fotografia. E a nossa mente é fotográfica acerca daquilo que enxerga. Observe que Ló sai por causa que Abraão puxa, mas já era um sinal de Deus para largar ele lá dentro mesmo. Só que Abraão não entende isso aqui. E tem hora que a gente não entende, mas vamos embora. Aí ele sai com Abraão e começa o percurso novamente. Observe que há uma interrupção no percurso, mas só que ele retorna. No retorno do percurso, onde é que eles estão? Eles estão fora do Egito. Abraão está fazendo o que é de normal na época, que é colocar seus pastores para alimentar o seu rebanho, porque ele tem pastores à vontade para isso. Quando ele pega os seus pastores para alimentar o seu rebanho, Ló de contrapartida também pega no mesmo horário os pastores para alimentar o seu rebanho. Vamos colocar, o ambiente ele tinha poucos metros. No consenso, eu entendendo que Abraão que me chamou, o Abraão que me colocou dentro, eu tinha que dar o respeito de dizer: Abraão, você vai, depois eu vou. Porque eu percebo que o espaço é pequeno, então não dá para todos estar no mesmo ambiente. Vai dar problema os animais se baterem, ou vai dar problema um pastor querer jogar no lado e falar: cheguei primeiro. Só que Ló não entra nesse consenso. O que é que ele faz? Ele deixa os seus pastores ir, Abraão coloca os dele, e os versículos abaixo, capítulo 2 vai dizer: e houve contenda entre os pastores de Ló e Abraão. E o texto conclui: porque o espaço era pequeno. Mas se eu sei que o espaço é pequeno, por que eu vou entrar no espaço que é pequeno? Se eu estou convidado, eu não entrei porque o que? Eu estou convidado para uma viagem. Eu não sou maioral. Por exemplo, se eu for na minha casa, ou na casa de qualquer pessoa,
Se eu te dou a liberdade para você ir na geladeira ou mexer em qualquer lugar, eu estou te dando acesso para fazer isso. Só que eu não vou mandar você ir na geladeira e vou mandar outra ir na geladeira. O que é que vai acontecer? Vai bater os dois no mesmo lugar. Mas eu tendo um senso, eu vou dizer, não, deixa ele primeiro. Porque o Senhor falou com ele primeiro. Você já percebe que Ló não está mais respeitando a autoridade dada a Abraão. Ele está começando a entender que ele está no mesmo patamar de altura. Que patamar de altura? Ele tem pastor, eu tenho. O pastor dele tem necessidade, o meu tenho. O pastor dele precisa comer, o meu também tem. O pasto dele tem que se alimentar. As ovelhas dele tem que se alimentar, a minha também. Estamos no mesmo patamar de igualdade. Só que Ló entrou na viagem com a mão na frente e outra atrás. Como é que ele está ganhando tudo isso? Por causa de Abraão. Quem é patrocinador do ministério do Ló é o Abraão. Ele entra apenas na viagem, mas dentro da viagem ele vai ganhar benefícios e recursos. Só que quando ele entra no Egito, a sua mente amplia. Aí você vai pegar agora o que eu estou querendo que você entenda. Quando eles entram nesse período de contenda, isso aqui já era proposital por Ló. Por que era proposital? Observe, quem é o inicial do projeto? Quem foi chamado primeiro? Abraão. Se Abraão é chamado primeiro, eu não posso, escuta isso aqui, eu não posso projetar o que eu quero, estando na presença do Abraão. Mesmo que eu entre em algumas entrelinhas ou participe de alguma coisa, eu não posso atrapalhar, porque Abraão é cabeça ainda, eu posso entrar de igualdade, mas eu não posso fazer tudo que eu quero, Abraão estando no mesmo território. É o que acontece, é comum aí, você vê um empresário começar a empresa com o companheiro, ele vê que ele também tem credibilidade, ele rachar as ações e abrir a dele. Fala, não, agora eu vou fazer a minha. Os dois vai crescer, vão. Mas só porque ele não quer ficar junto, porque a visão dele já está modificando. Ele não quer mais depender do Abraão. Ele quer andar com as próprias pernas. Por isso que eu estou falando que é perigoso a gente colocar pessoas que Deus não quis que a gente encaixasse, a gente encaixa. Tem pessoas que vai entrar na tua ciclo de amizade, ou no teu rol de amigo, ou na tua parentela, só para se aproveitar daquilo que Deus te falou. É grave o que eu estou falando aqui. Alguém quer entrar no seu meio, ou no seu veículo de comunicação, ou quer participar da tua história, por quê? Deus usa ela. Deus está dando um sonho para ela, e o projeto dela é grande. Agora Deus está dizendo, eu estou te avisando agora, porque alguém pode acabar com isso, mas hoje Deus está te dando orientação. Olhe os sinais. Aleluia. Alguém pode glorificar a Ele aqui? Empresta a mão para alguém de novo, para ele entender. Fala, fique atento aos sinais. Não perca os sinais de vista. Vamos lá. Estou caminhando para o fim. Ó, ele vai gerar contenda. Os pastores deles entram, gera aquele problema ali no mesmo ambiente, no mesmo local. E a senhora vai dizer que agora Abraão se posiciona. Porque se não se posicionar agora, mais tarde não dá tempo. A mente de Ló já está ganha. Ló não quer mais ser companheiro de viagem. Ló quer ser sua própria cabeça. Só que para começar ele precisou do Abraão. Para chegar onde ele chegou, ele precisou do Abraão. Por isso que eu estou falando, tem gente que quer te usar como trampolim. Tem gente que quer te usar como plataforma. Eu vou chegar em cima dele, vou chegar em cima dela. Já chegou pessoas para mim. Fala, rapaz, eu gosto de andar com você. Ou outro chegou, eu queria andar com você. Eu falei, para quê? Não, eu vejo que o irmão é bem popular. Mas, não estou entendendo. Eu pensei que você ia andar comigo para me ajudar. Ou para orar comigo. Ou para ser um companheiro de viagem.
Não, mas porque quando as pessoas me veem uma foto minha com você, o pessoal vai lá e curte, o pessoal me manda convite. Eu falei, mas... Já teve camarada falar, ó, você não quer que eu seja seu assessor? Eu falei, não preciso. Não é ignorância, você sabe que é os sinais que Deus está dando. Tem gente que só para no seu caminho para te barrar a tua viagem. Mas eu quero liberar uma palavra profética aqui. Levante as mãos, por favor. Eu sinto a autoridade de Deus aqui nessa noite. Alguém está sentindo a presença do Deus dos céus aqui? Há uma autoridade delegada por Deus aqui nesse culto. Deus está dizendo aqui para a gente agora: eu estou parando esse ambiente. Eu já começo esse ano dizendo para você: escute os sinais dados por Deus, porque teu sonho não vai ficar pelo caminho. O projeto de Deus vai chegar até a sua conclusão final. Quem recebe essa palavra adora os céus. Aleluia. Adora Ele. Se você pode fazer isso, levante a mão para glorificá-lo. Abre a sua boca para glorificar os céus. Deus está dizendo: se atente aos sinais. Nem todos que te dão a mão vai te auxiliar. Nem todos que estão te chamando vão estar junto. Nem todos que querem a tua companhia realmente querem a tua companhia. Eu estou falando algo sério aqui. Deus está falando com alguém muito sério. Tem pessoas que estão te paralisando e você não está entendendo isso. Mas a voz de Deus está gritando aqui: fique atento aos meus sinais, porque o teu sonho vai chegar até o final. Quem crê nisso pode glorificar ao céu. Ele não quer um acordo. Olha o que acontece. Ló não chega lá para fazer as pazes, porque é o normal. Se eu coloquei meus pastores no local que o seu está, e eu estou percebendo que isso gerou problema, o normal é eu ir fazer as pazes. Só que Ló não vai fazer as pazes. Não é porque ele não quer, é porque já era Deus trabalhando dentro dessa ação. Pegou isso aqui ou não? Não é porque ele não quer fazer, é porque Deus já está trabalhando nele para impulsioná-lo a sair de dentro daquilo que é seu. Ele não vai fazer as pazes. O que é que Abraão entende aqui? Agora vai entrar. A história diz que Abraão chega até o Ló e fala: vem cá, vamos conversar nós dois. Conversa de tio para sobrinho, para que não haja contenda entre mim e ti. Vamos fazer um negócio. Você está vendo toda essa, tá vendo toda essa região aí, ó? Está vendo tudo isso? Olha que expansão, olha, observa. Aí Ló está olhando. Está vendo? Vamos fazer o seguinte: se tu pegar para a direita, eu pego para a esquerda. Se tu abraçar a esquerda, eu abraço a direita. Vamos fechar? Vamos Ló. Ló não pisca. Ló não pensa 2, 3, 4, 5. Porque essa conversa aqui, Ló pode falar: não, pera aí, Abraão. Que é isso, rapaz? Não, vou fazer o seguinte: vamos marcar horário. Na hora que os seus pastores descer, eu não deixo o meu. Vamos resolver isso aqui. A gente é parente. O Senhor me colocou nessa viagem, eu estou bem. Não vamos fazer com que isso apague o que a gente construiu até hoje. O que é que o Ló faz? O texto diz que Ló olha. Ele começa a dar aquela visão panorâmica. Olhou. Aí ele olha para as campinas. Aí vê aquele espaço verde. Vê aquele negócio vistoso. Aí ele olha para o outro lado, vê aquele negócio meio árido, sem visão nenhuma, sem reação a uma, sem beleza. Aí está que nem Gênesis, sem forma, sem formosura, vazio. Ele olha para aquilo e fala: não é isso aqui não. Você viu que Abraão não brigou? Abraão deixou ele escolher.
Mas só que pela ordem, quem era que era para dar diretriz era o Abraão. Porque eu não posso falar primeiro que você, se você me chamou para viagem. Eu não tenho voz para falar antes de você. Mas observe que Abraão não quer fazer problema, ele quer resolver. E para resolver problema com pessoa que já está com a mente cauterizada e já sabe o que quer, você tem que dar espaço para ele ficar bem à vontade. A pessoa vai se achar, ó, nossa, não acredito que o pastor José está fazendo isso comigo. Está me dando tanta liberdade dessa. E por dentro você está falando, ô meu filho, eu não estou te dando liberdade, eu estou te desgrudando de mim. Eu estou te deslocando do meu projeto, não estou te dando. Mas só que Ló está tão empolgado, até já disse, e ele olhou e viu que era vistoso. Aí eu vou voltar onde eu voltei lá atrás. Eu vou voltar no capítulo 3, nos versos 1. Que Ló olhou para dentro do Egito e viu muita riqueza, formosura, beleza e ganhos. Agora pense comigo. Se Abraão está me dando a liberdade de eu virar o meu próprio dono, viver a minha vida, cuidar das minhas coisas, eu vou escolher um lugar árido, feio, que eu vou ter que ter trabalho para montar? Acho que não. Abraão, escolhi. Eu quero as Campinas. Eu quero ir para lá. Porque quem já está com isso no coração não adianta. Você vai querer fazer dele bom, mas ele não vai querer ser bom. Porque Deus já sabe como é que projeta pessoas e ações. Abraão dá liberdade para ele, aí Ló fala, não, agora eu vou. Ele pega a sua montaria, pega o seu funcionário, desmonta tudo que tem. Eu imagino que ele cumprimentou Abraão. Estou indo. Obrigado, tio. Eu vou, você fica. Aí a Bíblia diz assim, ó, versículo 14, capítulo 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, ergue os olhos, olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará a sua descendência. Levanta-te agora e percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu darei a ti. E Abraão mandou suas tendas e foi habitar nos cavalhais de Manre, que está junto de Hebrom, e levantou ali um altar. Você visualizou, você ouviu o que eu disse no versículo 14? E depois que Ló se apartou dele, Deus falou. Você está entendendo aqui ou quem está entendendo o que eu estou pregando? A voz de Deus fica quieta em falar até o período que Ló está dentro. Mas depois que Ló sai, a voz de Deus fala e ela dá detalhes do que ele vai viver dali para frente. É isso que eu quero que vocês entendam aqui nessa noite. Tem algumas percas que não é perca, é Deus dizendo, isso aqui estava atrapalhando a limitação de você enxergar o que eu queria que você enxergasse daqui para frente. Escute que eu vou liberar agora aqui, levante a mão para receber isso aqui. Deus não vai falar com outro aquilo que vai ser pertencente apenas a você. É Deus dizendo, daqui para frente é eu, Abraão, sua família e o meu projeto sobre ele e a sua casa. Quem recebe essa liberação de palavra aqui nessa noite? Deixa eu ver quem crê naquilo que Deus está liberando aqui. Ló está se retirando para a voz de Deus continuar prosseguindo naquilo que é perfeito sobre a sua vida. Aleluia. Porque entenda o negócio, ninguém arranca alguém de casa para jogar no meio do caminho.
Mas só que tem coisas que é necessário arrancar para o projeto original de Deus começar a se concretizar sobre a nossa vida. Levante as mãos, por favor. Aleluia. Levanta a cala do nosso dia. Olho fechado. Há uma graça de Deus aqui. O céu está se movendo em prol da nossa vida aqui hoje. Os sinais foram dados aqui. Você já visualizou alguma coisa acerca